colocar aqui. Demora uns Uhum. 15 segundinhos, tá? Tá certo. Já vai entrar daqui direto, é isso? Isso. Olá, pessoal. Estamos então aqui mais uma vez ao vivo. Obrigado aí pela participação de todos. Estamos já todos aqui a postos, né? Com nossos 6 palestrantes. E vamos falar aqui de partilha de bens, na dissolução das relações afetivas. O tema é bem interessante, Meu bem nome é importante, Douglas né? Viegas, poderosíssimo ninja, e o esporte foi o herói que transformou a minha vida. Tá saindo algum som aí vazando. O esporte... Saiu algum som, vazou aí. Vamos lá, então. Voltando aqui novamente, então. Estamos aqui nós 7 agora, ao vivo, né? Eu vou fazer a mediação aí dos palestrantes, dos colegas que estão aqui para apresentar esse tema importante, que é a partilha de bens na dissolução das relações afetivas, porque relações afetivas não é só a dissolução do casamento, mas também da união afetiva, da união estável, tá? E o que importa muito na partilha de bens, na dissolução das relações afetivas, seria os regimes de bens, né? Os regimes de bens são os itens mais importantes. E eu falo, isso é importante na hora de casar, né? Quando você vai casar, que você vai escolher o regime de bens. E aí vai definir o efeito quando houver uma dissolução da sociedade conjugal. Seja lá por morte, seja por um rompimento da relação, né? E aí nós vamos ter o efeito que seria partilha ou não partilha de bens, tá? Ó, muita gente entrou aqui já, tô vendo aqui, Álvaro Guereski, boa noite, Gilson Galese, a Camila tá aí, a nossa colega Camila Quebrando, né, que é também do nosso grupo de estudos, a Cristiane Palma também, nosso grupo de estudos, o Álvaro é de Lins, São Paulo, Lins, Tânia Alves Batista, boa noite também, se vocês puderem colocar a cidade também de vocês, onde vocês estão, né, para a gente saber para quem nós estamos falando também aqui, tá? Tânia Alves aqui, boa noite, Sandra Beverino, Wagner Cláudia também está aqui, Osmário Apolônio, Érica Nunes, Bárbara Loureiro também está aqui, boa noite. Já estamos aí com o pessoal, né? E eu vou fazer daqui a pouco já a apresentação, ó, temos até gente do Rio de Janeiro aqui, ó. Alexia tá aí, Bárbara Loureiro, Rio de Janeiro, o Gilson de Piracicaba, Amanda, que é de Vitória, Espírito Santo. Também temos pessoas de fora aí, de São Paulo, né? Interior de São Paulo e também de outros estados, né? Espírito Santo, Rio de Janeiro, nós vemos aqui, ó, o Wagner de São Paulo, muito bacana. Olha, eu só vou dar uma introdução aqui para vocês. Esses colegas que estão aqui conosco, né? Esses palestrantes, eles são do nosso grupo de estudos da Academia de Direito, tá? A gente já tinha esse grupo há algum tempo, né? Fazia parte aí até de um grupo de estudos que a gente tinha na Comissão de Direito e Família da OAB de São Paulo, um tempo atrás, mas a gente acabou continuando, ficando com esse grupo de forma virtual, e a gente faz as reuniões aí uma terça-feira por mês, acho que é na segunda terça-feira do mês, normalmente às 17 horas, tá? Então depois eu vou colocar para vocês aí, quem quiser entrar aí no grupo também, a gente vai começar a deixar alguns colegas entrarem também, quem tiver realmente interesse, né, para colaborar, estudar e fazer algumas teses, discutir teses dentro do nosso grupo, que é bem interessante, bem legal, é bem bacana, tá? A gente não tinha aberto para ninguém, tá? Vamos ver se a gente começa a fazer algumas aberturas para algumas pessoas que querem assistir, né, as explanações, os debates dentro do nosso grupo de estudos, tá? E aí vai se encaixando. Lógico, a gente tem aqui o nosso grupo pioneiro aqui, que nós temos já há muito tempo, né, muitos anos, já são colegas até já experientes, né, na área de família e também até nas palestras já, tá? Deixa eu ver mais uma pessoa aqui, Santa Catarina, Marcelo Roberto. Olha só, Santa Catarina, hein? Alex é de Pernambuco, ó, Recife, Pernambuco. A Tânia Alves é aluna da Uninove, tem uma estudante aqui do 7º semestre, legal, né? Jaqueline é nosso membro do grupo aqui também, boa noite. Jaqueline Campelo, Ana Lígia também entrou agora, que é nossa colega que está no nosso grupo.
Bom, deixa eu fazer aqui a apresentação. Eu vou fazer a apresentação um por um, né? Na hora que for apresentar. O primeiro que vai apresentar agora é o Edson Braun. Vocês querem fazer alguma antes? Vocês querem fazer alguma pergunta, alguma coisa assim? Pode continuar? Tá tudo certo? É melhor um por um, né? Depois vocês vão falando, certo? Então vamos lá. Então o primeiro aqui que eu quero apresentar é o Dr. Edson Braulio Lopes Filho, que é formado na FMU em 1990. Ele colocou a data, hein, Edson? Já está dando aí sua idade, hein? Especialista em direito Sim. de família e sucessões e também especialista na área imobiliária. Ele vai falar um pouquinho de história, né? A evolução histórica do divórcio. Acho importante porque o divórcio foi uma quebra de paradigma, né? Na época, e hoje praticamente só querem que exista o divórcio, né? Apesar que está no STF aí para decisão se vai ainda existir ou não no nosso ordenamento jurídico, né? A separação judicial ou extrajudicial está em discussão. Era para ser julgado em junho agora, né? E cancelar, só vai entrar na pauta do ano que vem agora o STF para julgar se realmente o Instituto da Separação ele permanece ou não no nosso Instituto Jurídico, né, no Código Civil e também no Código de Processo Civil. Tá? Então o Edson Braun vai falar um pouquinho sobre essa história aí do divórcio, tá, no Brasil. Tá? Obrigado, viu, Edson? Obrigado a todos. Imagine, eu que agradeço, professor. Eu pedi para a doutora Luciana, por favor. Correto. Pode ir para o segundo, por favor, doutora. Ok. Então, logicamente que até o divórcio foi bem mais recente, mas como se trata da história do divórcio, eu vou fazer uma explanada da separação em si, desde a época do Império, resumidamente, lógico, até os dias atuais. Né? Então, ele, com a independência do Brasil, a igreja tinha uma influência muito grande, né? O casamento era sagrado, indissolúvel, e com a independência persistiu ainda a influência da igreja, isso já é um resquício já da cultura portuguesa, né? Pode passar, por favor. Para o segundo, por favor, doutora. Isso. Exatamente isso que eu havia falado, né? Ele regulamentou o casamento e aqui já regulamentou o casamento na época do Império, né? Foi instituído o casamento e havia algumas coisas que ficaram delineadas, né? Que somente haveria separação por um adultério, civícia ou injúria grave. Pode passar, por favor. Isso, pode dar uma parada aí, que isso é muito importante. Aí, em 1901, o jurista Clovis Bevilacqua, que foi quem que tratou do projeto do Código Civil brasileiro, ele, estou comentando que ele foi criticado 16, por né? vários 16. juristas, ele foi criticado por vários juristas, houve muitos debates, o Brasil sempre foi assim, né, com muitos debates, e somente em 1916 é que foi, então, o Código Civil entrou em vigor, né, e aí, sim, no artigo 318, é que foi instituído o desquite, propriamente dito, que seria a primeira modalidade de separação judicial, né, oficializada, né, o desquite foi instituído. Pode passar, por favor, doutora. Só lembrando que o desquite, que muita gente fala, pensa que é divórcio, né? O desquite, na verdade, ela foi substituída pela separação judicial posteriormente, né? Então, na verdade, ela é equivalente a uma separação, ela não é equivalente ao divórcio, que muita gente acaba pensando que é, né? Tanto é verdade que quem é Confundido. desquitado, né? Tem pessoas ainda desquitadas, que foi antes de Sim. 77, e querem casar novamente, e aí precisa fazer a conversão do desquite em divórcio, né? Uhum. Ou fazer o divórcio Exato. imediato também. Com certeza. Bom, as várias constituições que vieram posteriormente
a de 37, 46 e 67, todas elas tentaram, houve diversas tentativas para para que o divórcio fosse instituído no Brasil, mas foram rechaçados também, não houve acordo e continuou o desquite perdurando até a década de 70. Pode virar, por favor, doutora, pode passar a próxima. Ainda estão falando exatamente isso, que em 69, já na emenda constitucional sobre a ditadura militar, houve tentativa de aprovação, mas infelizmente necessitava de 2/3 da Câmara dos Deputados e depois a Câmara dos Senadores, e não houve essa aprovação. Por favor, pode prosseguir. Aí sim, em 1977, finalmente foi do senador Nelson Carneiro, né, a autoria, finalmente foi promulgado, foi estabelecido o divórcio no Brasil, né? Pode girar, por favor. Na verdade, foi assim. Primeiro, foi com a emenda constitucional, né? 9, exato. E depois surgiu a lei do divórcio, que é a lei 6.515 de 77. Exato. Mas ainda não havia a proteção da união estável, ainda haviam vários problemas de ordem familiar no Brasil que não estavam estabelecidos ainda, né? Foi só um avanço grande, né? Porque ainda prevalecia o desquite até 77, aí sim houve essa mudança. Pode girar, por favor. Exato. Aí, somente com a Constituição de 88, de 1988, né, foi estabelecido que o casamento seria dissolvido, né, pelo divórcio, e depois, posteriormente, com o Código Civil de 2002, começou a ser abrangida a proteção das uniões estáveis. Correto? Pode passar para o próximo, por favor? É importante em 88, porque foi introduzido o divórcio direto, né? Aquele que não precisava passar por uma separação. Que, pela emenda constitucional no 9, primeiro tinha a separação para depois a conversão em divórcio, né? Aí em 88, com a Constituição, ou seja, desculpa, em 77 eram 5 anos, salvo engano, depois mudou para 2 anos, separado de fato, diretamente em 88, com a Constituição de 88. Eram 2 anos de fato e depois 1 ano separado judicialmente, né? Conversão. Exato, verdade. E pode ir para o último, por favor. Então, exato. Aí, em 2010, né, houve primeiramente a PEC do divórcio, que foi uma sugestão do Instituto Brasileiro de Direito de Família, o IBDFAM, que sugeriu a modificação do parágrafo 6º do artigo 226 da Constituição, visando que não fosse mais necessária a espera para o divórcio, ou seja, o divórcio direto, foi propriamente dito, que depois se tornou a emenda 66/2010. Então, como nós vemos, o divórcio ele demorou muito para chegar no Brasil, e até hoje ainda há muitos debates com relação à aplicação, né, do divórcio aqui no Brasil. Correto? Deixo a cargo do professor fazer os seus comentários. Por favor, professor. Bom, é só essa parte histórica, né, que acho que é importante passar, que você passou em 2007 ali, que nós tivemos a Lei 11.441, né, que introduziu também o divórcio o extrajudicial, né, o divórcio extrajudicial em 2007. E Verdade. também a separação extrajudicial. Separação e divórcio extrajudicial, né, que foram introduzidos pela Lei 11.441 em 2007. Tá? Ou seja, aquela que é feita no cartório de notas, né? Você vai ter um cartório de notas, se é consensual, se não tem filhos menores, né? Exato.
e não tem filhos menores, você pode fazer a separação e o divórcio extrajudicial. Divórcio, propriamente dito agora, né? Porque a questão se existe a separação ou não, até se você for discutir a separação judicial em juízo, vai ficar aí suspenso, porque está em sede aí de repercussão geral, né? Pelo Supremo Tribunal Federal, que não julgou ainda, tá? Vai julgar deve só o ano que vem. Estava para julgar agora em junho e foi adiado. Provavelmente vai jogar o ano que vem. Dá para saber se vai ter ou não, se vai continuar ou não, permanecer ou não o Instituto da Separação, né? Ou só vai ter o divórcio. Então, para você ver, né? Rapidamente aqui, foi tão difícil impor o divórcio, né? E quando ele é liberado, né? Atualmente, não querem mais que tenha separação, é só o divórcio agora, né? Só quer impor o divórcio e não mais a separação. Ou seja, seria de forma imposta, né, o divórcio. Inclusive, você não citou ali, mas nós tínhamos, acho que vai ter projeto, já deve ter projeto de lei, tá? Porque lembra do divórcio impositivo? Isso foi em 2019, 2018, 2019, né? Alguns estados lá do Nordeste, 2 especificamente, começaram, a Corregedoria Geral de Justiça daqueles estados autorizaram o divórcio positivo, ou seja, a pessoa ia até o cartório de registro civil de pessoas naturais e falava que iria divorciar, sem a outra, você ia sozinho com o advogado, tá? Com o advogado. Então o marido queria divorciar da mulher, ia até lá o cartório cartório de registro civil de pessoas naturais e falava que iria divorciar. O cartório fazia o divórcio e notificava a ex-mulher que ela estava divorciada, ou vice-versa também, né? E começou realmente a ter muitos comentários sobre essa situação e foi parar no CNJ, e o CNJ falou que não, proibiu, que isso não é questão de ordem administrativa, isso deveria ter uma legislação, não é que é contra essa situação, mas uma legislação para que formalizasse o divórcio impositivo, né? Então, ou seja, cada vez mais facilitando, querendo facilitar o divórcio, e foi tão difícil naquela época atrás, né, lá atrás. Mas são outros tempos mesmo, né? São outros tempos. Antigamente o casamento realmente era só católico, né? Que casava. Sim. Isso antes de 1891, né? Antes da República, da proclamação da República. Antes de 1889 era só casamento católico, né? Então era até que a morte os separe mesmo, tá? Até que a morte separe. Sim, era obrigatório. Só a morte separada. Não tinha como fazer outro casamento, só na igreja, né? E aí veio a proclamação da República, Estado fortalecido. Em 1890 houve realmente esta separação do Estado da Igreja, né? Uma legalização civil, né? Uma legalização civil do casamento, ou seja, onde o Estado tomava conta do casamento, tá? E até tiveram aí um decreto que teve que ser feito para punir aqueles padres ou até bispos que faziam casamento sem primeiro casar no civil. Primeiro tinha casado no civil, depois no religioso. Mas não é necessário hoje, tá? Hoje pode casar primeiro no religioso, depois no civil, não tem problema algum hoje. Mas o resquício do passado faz com que a tradição ainda fique, né? Você primeiro casa no civil, para depois ir para a igreja, né? Normalmente é assim. Normal, né? Ainda. Esse seria o normal. Mas tudo bem, foi ótimo. Vamos passar. É uma parte histórica só, né? Agora vamos para a parte bem prática, né? A parte mais prática aí, que é realmente os regimes de bens, para nós fazermos as partilhas na dissolução das relações afetivas. A próxima palestrante agora é a doutora Kailine Andrade, que é advogada, pós-graduada em Direito de Família. Oi. Eu acho que ia ter uma questão anterior à doutora Kailine. Vai passar já? Era isso que eu havia entendido, que ela fala agora. Para ficar já essa pergunta pairando. Vamos lá, quem que vai fazer? Vamos fazer uma interação aqui, tá? Com vocês. Fazer uma interação. Vai ter um probleminha que a gente vai deixar. E aí nós vamos resolver no final, tá? No final. Vamos lá, Ana, né? Vamos lá, Ana. A Ana, doutora Ana Brocanello. Boa noite a todos. Vamos deixar aí uma questão para animar, como a gente brinca, colocar um pouquinho de fogo no parquinho, para que todo mundo possa não só pensar, dar a sua opinião e trazer o seu entendimento, para a gente ver
o que todo mundo acha em relação à partilha de bens, ok? Vou pedir licença para vocês só para ler o problema, porque senão a gente pode perder algum detalhe. Então, é a seguinte historinha que nós vamos ter que resolver. João e Maria são digitais influencers e vivem em relacionamento público há 4 anos, e vivem sobre o mesmo teto. João vai para um reality show e, após 2 meses lá dentro, trai Maria com Joana. Maria, devido a isso, sai na mídia dizendo que está deixando João por causa da traição, mas não deixa o lar comum. Após 2 semanas desse episódio, João ganha o reality show e leva o prêmio maior. Aí nós deixamos 2 perguntas para vocês trazerem a sua opinião. Primeira, Maria tem direito à metade deste prêmio? E a segunda, João teria que ter ciência da separação de fato para que haja o estancamento dos direitos inerentes a esta partilha? Entenderam? Alguma dúvida? Querem que eu repita? Eu acho que não, todo mundo acho que entendeu aqui, ninguém falou nada. Vamos lá, vamos então dar a resposta aí ao final, tá? Mas vocês vão pensando aí também. Vão pensando aí. Mas a resposta praticamente vai ser dada nas palestras daqui a pouco, viu? Porque vai ter algumas, lógico que tem algumas indagações importantes a ser feitas, mas na hora que for falando dos regimes, vocês vão verificar se vai ter direito ou não, tá? Vamos lá então. Doutora Kailine Andrade, continuando, né? Advogada, pós-graduada em Direito de Família e das Sucessões, pela PUC de Minas Gerais, conciliadora e mediadora pela ESA, coordenadora do Movimento Mulheres com Direito. E o tema dela é procedimentos do divórcio e dissolução judicial e extrajudicial. Vamos lá, então, doutora Kailine. Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer aqui ao professor Nelson pelo apoio nesse projeto. Agradeço também aos colegas aí pelo empenho e dedicação aí na condução dos trabalhos. O tema que eu vou abordar com vocês hoje será o divórcio e a dissolução da união estável de forma judicial e extrajudicial. Então, antes de eu ingressar no tema, né, a gente precisa entender qual que é a diferença da separação e do divórcio. Então, na separação, ela é uma forma de dissolução da sociedade conjugal que extingue aí os deveres de coabitação e fidelidade, bem como o regime de bens, né? Porém, na separação, fica mantido aí o vínculo matrimonial entre os separados, né? O que os impede de contrair aí um outro casamento. Já o divórcio, ele é uma forma também de dissolução do casamento, por vontade das partes, mas ele extingue tanto a sociedade conjugal quanto o vínculo matrimonial, tá? E ele pode ser feito aí a qualquer tempo, independente aí do cumprimento de prazos. Então, somente, né, após o divórcio, que é permitido aos cônjuges aí contraírem um novo casamento. Então, a gente sabe, né, que um relacionamento, normalmente, ele implica na necessidade do afastamento do casal, e quando um casal, ele deixa de viver junto, mas não recorre ao poder judiciário, nós chamamos isso de separação. Então, a separação, ele é um acontecimento comum, tanto no casamento, como nas uniões estáveis, né? Em contrapartida, o reconhecimento jurídico que o casamento e a união estável exige, eles são diferentes. Então, para a união estável, o processo jurídico adequado, né, é a dissolução da união estável, e já para o casamento, o processo jurídico adequado é o divórcio, né? Então, do ponto de vista técnico, tanto a dissolução como o divórcio, eles seguem trâmites jurídicos parecidos, tá? Porém, em ambos os casos, o processo pode ser por via administrativa, sem a necessidade aí de ingressar em juízo, ou por via judicial. Então, por via judicial, Lúcia, pode passar, por favor? Por via judicial, né, como o próprio nome diz, ele vai ser resolvido judicialmente, mediante aí a propositura de uma ação de divórcio junto às varas da família. Ele ocorre sempre que houver filhos menores ou quando existirem divergência entre o casal quanto a qualquer das questões relacionadas à dissolução do vínculo, como, por exemplo, partilha de bens, guarda dos filhos ou a pensão alimentícia. Então, o divórcio ou a dissolução da união estável pela via judicial, ele pode realizar-se tanto de forma consensual como de forma litigiosa. Ele não precisa necessariamente ter um litígio
né, para optar por esse procedimento judicial. Então, em ambos os casos, é necessário ingressar em juízo, mas por meio de advogado. Um ponto importante aqui é que se você ingressou com processo judicial, né, então a qualquer momento você pode desistir desse processo judicial e optar aí pela via administrativa, tá, desde que preenchido aí alguns requisitos legais. Um outro ponto também importante é que no divórcio judicial, o professor Nelson até falou anteriormente, né, que já existe várias decisões em que o juiz, ele decreta o divórcio de forma liminar, ou seja, sem a citação da parte contrária. Então, essas decisões, elas são baseadas basicamente aí no direito potestativo, ou seja, não há necessidade de prova ou condição, sendo aí que a vontade de um dos cônjuges é o elemento essencial nessas decisões, né? Então, o juiz, ele decreta de imediato o divórcio, e aí as demais questões, como guarda, visitas, elas são decididas aí posteriormente no decorrer do divórcio. Então, nesse procedimento, ao final do processo, o juiz, ele decreta uma sentença com todos aí os termos do divórcio. Já quanto no divórcio extrajudicial, né, a gente teve a lei aí 11.441, de 2007, que ela facilitou aí a nossa vida, né? Então, através dessa lei, a gente pode efetuar o divórcio, né, administrativamente, tá? Tanto o divórcio como a dissolução aí da união estável. Então, o divórcio extrajudicial é aquele que ele é realizado de maneira administrativa, ou seja, se apresenta de juiz ou promotores, não é necessário ingressar na justiça para ver dissolvido aí o vínculo conjugal, e aqui a figura do advogado, ele também é obrigatório. Então, o principal requisito do divórcio extrajudicial é que exista um consenso entre o casal, ou seja, não pode haver litígio, né? Então, o processo, quando houver litígio, né, o processo ele deve ser necessariamente judicial. Além disso, o casal ele não pode ter filhos menores ou incapazes. Porém, né, se for devidamente comprovado que houve uma prévia resolução judicial nas questões referentes aos filhos menores, como guarda, visitas e alimentos, aí ele pode ser realizado também em cartório. Então, ao final desse procedimento, sai uma escritura de dissolução ou divórcio, né? Essa escritura, ela não depende aí de uma homologação judicial, e aí ela deve ser averbada no cartório de registro civil para alteração aí do estado civil das partes. Esse procedimento é um procedimento mais rápido, né, porque se as partes estão de acordo, então basta somente, né, ingressar com esse processo aí na via administrativa. Além desse procedimento extrajudicial, né, hoje em dia já é possível realizar o divórcio extrajudicial de forma totalmente online, tá? É o que chamamos de divórcio extrajudicial digital. Esse divórcio ele foi aprovado pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo provimento 100, no ano de 2000, e foi devido aí à pandemia do Covid-19, né? Então, essa resolução, ela possibilitou aí a realização de alguns atos cartorários, como, por exemplo, procuração, escritura pública, e o próprio divórcio extrajudicial de forma totalmente online. Então, um ponto importante aqui é que o procedimento ele se tornou mais rápido, né, uma vez que toda a documentação ela é encaminhada para o cartório de forma digital. As partes, elas não precisam se deslocar até o cartório, então evita aí, inclusive, até alguns constrangimentos e em caso também das partes residirem em cidades diferentes, então esse divórcio aí, ele veio ajudar bastante. O que é necessário para esse divórcio? Apenas 2 videoconferências, ou seja, uma para você emitir o certificado digital, tá? E a outra que é para você assinar a escritura de divórcio junto com o seu advogado, né? Então, aí, a pandemia trouxe aí alguns benefícios para a gente. Então, assim, diante de tudo do que eu falei aqui, a gente pode verificar que não há uma consequência diferente para o divórcio judicial ou extrajudicial, né? Então, as diferenças estão basicamente no caminho procedimental, né? E no tempo de cada um. A partir do pressuposto que o divórcio judicial, ele demora mais para ser concluído, então, no meu entendimento, né, eu acho que é possível afirmar que o processo extrajudicial, ele é a melhor opção, tá? Ele é menos traumático, mais amigável, e aí, mais rápido e melhor para todos. Bom, eu agradeço aí mais uma vez a atenção de todos, e aí, quaisquer dúvidas ou perguntas, pode colocar aí no chat, que a gente iremos responder. Obrigada, eu não sei se o professor Nelson tem alguma consideração aí para fazer.
Tem rapidinho. A questão, lógico, do tempo, né? É muito mais vantajoso fazer o divórcio extrajudicial do que o judicial. Num divórcio judicial, você propõe uma ação consensual, né? Sem ser litígio, consensual. Ela demora no mínimo aí 1 mês para ser homologado, né? Esse divórcio. E já no extrajudicial, se o escrevente estiver tranquilo, né? Você vai lá com a minuta, você manda a minuta já para ele vai transcrever no formato de escritura pública e ele já faz a lavratura, né? No mesmo dia, no dia seguinte, ou 2 dias depois, né? Muito mais simples. Mas também nós temos mais uma vantagem dentro do divórcio extrajudicial, que são as custas. Em São Paulo, principalmente. É claro que você, de outros estados, tem que fazer essa comparação. Eu falo que o advogado precisa fazer esta comparação, senão ele pode se dar mal com o cliente, tá? Por quê? Vou dar um exemplo de São Paulo, tá? Em São Paulo, vamos supor que o divórcio ele tem partilha de bens, que é o que nós vamos falar aqui. Então, vamos supor que a partilha... Vou chutar bem alto, tá? Porque vai para mostrar a discrepância que é nas custas judiciais com as extrajudiciais. Então, se eu for propor um divórcio com partilha de bens num valor superior a 5 milhões, vou colocar 5 milhões de partilha. Os bens equivalem a 5 milhões e vou fazer a partilha de 5 milhões, portanto, o valor da causa é de 5 milhões e as custas é em cima do valor da causa, que aqui em São Paulo, na verdade em São Paulo, né, Lei Estadual 11.608 de 2003, esta legislação ela colocou faixas. Até 50 mil, recolho 10 UFESPs. 50 mil e 1 a 500 mil, recolho 100 UFESPs. 500 mil e 1 a 2 milhões, recolho 300 UFESPs. 2 milhões de 1 a 5 milhões, recolho 1.000 UFESPs. Acima de 5 milhões, recolho 3.000 FESPs. Então, vou colocar 5 milhões. 5 milhões é 3.000 FESPs. 3.000 FESPs dá hoje 90 e poucos mil reais, que cada UFESP está hoje em torno de 30 e poucos reais, tá? 30 e alguns quebrados, tá? 30 e alguns quebrados. Então, vai dar em torno de 90 mil reais essas custas. E se você for fazer um divórcio extrajudicial com esta partilha de 5 milhões, é mais ou menos 25 mil reais no extrajudicial. Ou seja, você vai fazer o extrajudicial para ser mais simples e mais rápido e mais barato. E o judicial mais demorado, mais burocrático e também mais caro. Então, já dá para saber qual que você vai optar, né? Então, o advogado tem que olhar bem isso, porque o cliente, se o cliente descobre que você optou pela via errada, fica muito chato para o próprio advogado, tá? E a gente sabe que a advocacia, você vai fazendo sucesso com indicações, né? Então, essa pessoa nunca mais vai te indicar, tá? Então, é importante essa questão aí das custas. Então, sempre quando você for fazer um divórcio, separação, judicial ou extrajudicial, e se permitir o extra, ou inventar, inclusive, inventar o extrajudicial, olha a lei de custas judiciais do seu estado e a lei de custas extrajudiciais do seu estado e faz a comparação para ver o que é melhor também, tá? Certo? Vamos lá, então. Vamos prosseguir. A próxima... Obrigado, viu, Kailine, pela apresentação. Deixa eu passar para a próxima. É a doutora Luciana, tá aqui. Doutora Luciana, que é advogada, mestre em Direito, pós-graduada em Direito Civil, Direito Processual Civil e Advocacia Extrajudicial. Pós-graduando em Planejamento Familiar e Sucessório, presidente da Comissão Especial da Advocacia Consultiva da OAB de São Paulo, subseção de Butantã, membro efetivo da Comissão Especial da Advocacia de Família e Sucessões da OAB de São Paulo. O tema da doutora Luciana é o bens que não se comunicam no regime da comunhão parcial de bens, tá? Especificamente o artigo 1659 do Código Civil. Então, no regime da comunhão parcial de bens, como eu sempre falo, né? Comunhão é comunicação parcial em parte. Então, dentro do regime da comunhão parcial de bens, tem bens que se comunicam e bens que não se comunicam. E a doutora Luciana vai falar dos bens que não se comunicam. Fique atentos aí, porque serve para você também no seu casamento do regime da comunhão parcial, que é o regime legal, né? Então, vamos lá, doutora Luciana, está com a palavra. Boa noite, agradeço a presença de todos que estão aqui nos acompanhando, nos prestigiando virtualmente. Agradeço ao Dr. Nelson por mais essa oportunidade, por nos ceder esse espaço, confiar no nosso trabalho. Então, vamos lá, vamos começar a falar sobre os bens essencialmente. Então, só para fazer um remember aqui com vocês, vamos fazer uma recordação. Nós temos, pelo Código Civil, 5 regimes, sendo um obrigatório, que é a separação obrigatória, 4 de livre escolha,
sendo que eu não optando por um pacto pré-nupcial, para poder escolher o universal, o final, de aquestos ou convencional, automaticamente o meu regime é o da comunhão parcial de bens. Lembrando, quem quiser saber um pouquinho mais sobre os regimes, todas as questões envolvendo os regimes, procura aqui no canal do professor Nelson, que nós fizemos um seminário sobre o regime de bens nas relações afetivas, e aí vocês vão recordar todos os pormenores de cada regime. Então, vamos lá. Eu quero fazer uma pequena diferença entre as questões da partilha decorrente do divórcio e da sucessão. De repente, nós temos aqui no grupo algumas pessoas leigas, ou ainda estudantes de direito, que não entraram na parte de direito de família. Então, só para vocês entenderem por que nós estamos falando de regime de bens na dissolução e por que dessa partilha. Partilha. Então, vamos só pensar comigo. Na partilha do divórcio, como é que eu sigo? Ou eu vou seguir o que está previsto na lei, ou eu vou seguir o que está previsto no nosso pacto. É o que nós vamos abordar hoje aqui. Mas na sucessão, dependendo do regime de bens, ele vai afetar essa sucessão. Vou dar aqui um exemplo. O cônjuge faleceu e o sobrevivente, ele vai concorrer com os filhos, com os descendentes. Quando? Por exemplo, na separação obrigatória. Por que eu estou fazendo essa distinção? Desculpa, na separação convencional. Por que dessa distinção? Durante o casamento e no divórcio, quando ele é regido pela separação convencional, tecnicamente nós não temos bens comunicáveis, ainda que eu tenha um bem em comunhão com o meu marido, porque nós adquirimos em condomínio. Na sucessão, com a morte dele, eu me torno herdeira por força do 1829. Então, é só importante lembrar que hoje nós estamos tratando da partilha do divórcio, portanto, seguindo a lei ou seguindo o que estiver estipulado no pacto. Então, vamos lá. Partilha de bens. Na comunhão, o 1758, ele diz o quê? Os bens que são adquiridos na constância do casamento não vai se comunicar. Essa é a regra geral. O 1661, ele fala que não se comunica aquilo que eu adquiri antes do casamento. Mas o 1659, ele vai apresentar para mim as exceções do quê? Daquilo que eu adquiri dentro do meu casamento, mas que eu não vou comunicar. E esse 1659, ele tem 7 incisos. O primeiro inciso dele é o mais tranquilo, que é aquele que os bens que eu já possuí ao casar são meus, os que sobrevierem dentro da constância do casamento, ele é partilhado, com exceção do que vem por doação, sucessão e os subrogados. Então, o que significa? Eu entrei com 3 apartamentos, esses 3 apartamentos continuarão sendo meus. Eu recebi alguma doação, eu recebi um carro de doação, um presente, este carro ele é meu. Aqui eu deixei esse recurso especial 1841-128 de Minas, que ele fala da incomunicabilidade dos bens adquiridos antes do casamento, mas na fase do namoro. Então, veja, ainda já existia uma relação, eles poderiam não ter uma intenção de prosseguir para um casamento, mas os bens foram adquiridos ainda no namoro, então não se comunicam. Esse agravo de instrumento no recurso especial, esse 1790 de 940, ele já vai falar que as cotas sociais que foram doadas pelo genitor de um dos cônjuges, ele não se comunica. Então, é o que eu falei, está bem expresso no artigo. O que eu recebo por doação não se comunica. E eu não preciso de uma cláusula específica dizendo que ela é incomunicável. Meu regime é o da comunhão parcial, muito embora eu tenha recebido durante o meu casamento, mas por força do inciso 1, eu recebi por doação, ele não se comunica. Os bens que eu adquiri antes, e eu vendi, e eu adquiri durante o casamento bens subrogados. Então, o que é isso? Vamos imaginar a seguinte situação. Eu entrei no meu casamento, eu já possuía um imóvel de 100 mil reais. Depois de casada, eu vendi esse imóvel. Vendi pelos 100 mil reais. E eu adquiri um segundo imóvel. Adquiri esse segundo imóvel casada. Muito embora eu tenha adquirido esse imóvel casada,
esse imóvel ele continuará sendo só meu. Por quê? Porque ele foi decorrente de uma subrogação, ou seja, de uma venda de um imóvel anterior, tá? Agora, vamos pensar na seguinte situação. Mesma coisa, eu tinha um imóvel, eu adquiri esse imóvel, eu vendi esse imóvel no curso do meu casamento, mas eu vendi esse imóvel por 100 mil e eu comprei um segundo imóvel por 150 mil. 100 mil desse meu imóvel, no meu divórcio, ele continuará sendo meu. E 50 mil eu vou partilhar com o meu cônjuge, com o meu companheiro, com a minha companheira. Tá bom? Então, pode existir aí nessa situação um bem que ele é parcialmente comunicável, tá? Por força dessa questão de valores diferentes. Obrigações anteriores ao casamento, ela vai pertencer a quem contraiu, da mesma forma, o patrimônio de quem contraiu também vai responder, obviamente, pelo seu débito. As obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal. Então, aqui eu deixei a súmula 251 do STJ, eu vou pedir licença para vocês para ler essa súmula, porque ela é bem importante. A ameação só responde pelo ato ilícito quando o credor, na execução fiscal, provar que o enriquecimento dele resultante aproveitou ao casal. Então, aqui, o credor, ele precisa fazer uma prova de que aquele ilícito que foi cometido por um dos cônjuges, ele beneficiou todo o núcleo familiar. Fazendo essa prova, a responsabilidade ela se torna do casal, deixando de ser exclusiva daquele que cometeu o seu ilícito. Os bens de uso pessoal são os meus livros, o meu computador, os instrumentos de trabalho de qualquer pessoa, também não se comunica. E aqui eu faço um outro comentário. Joias. As joias, nós sabemos que existem joias de valores exorbitantes, relógios com preços altíssimos. E aí fica a dúvida, é comunicável ou não é comunicável? Qual que é a intenção dessa aquisição? Eu ganhei, foi uma doação, foi um presente? Presente é doação, não vai comunicar. Mas eu quis investir em joias, eu quis investir em relógios caríssimos, eu quis investir em quadros. E aí, nesse caso, eu fazendo prova de que é um investimento, existe uma corrente que entende que se comunica. Proventos do trabalho. Os proventos do trabalho pertencem a quem trabalhou. E aí pode vir, assim, uma ideia. Bom, tudo que eu vou adquirir, eu estou adquirindo o fruto do meu trabalho. Então, eu trabalhei e comprei uma casa, eu trabalhei e comprei um carro. Eu não posso aplicar subrogação, como eu apliquei ali no inciso 2º? Não. Enquanto eu falo do meu provento, enquanto ele é provento, ele é o meu salário, ele não se comunica. Então, vou dar um exemplo. Eu recebo 10 mil reais. Eu gastei 10 mil reais com viagem, com cabelo, com ginástica, com massagem, com passeios, com o que eu quiser. Não sobrou R$1, eu não guardei R$1. Então, eu não tenho nada que comunicar. Da mesma forma, eu trabalhei, eu gastei R$1.000 e eu guardei R$9.000 numa simples poupança. Esses R$9.000, ele já passa a ser comunicável, tá bom? Então, o que não é comunicável é o meu trabalho enquanto eu estou usando para as minhas necessidades. Pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes. Aposentadoria, previdência privada, um auxílio concedido pelo INSS, tudo isso, em regra, é incomunicável. Só vou fazer um lembrete sem avançar no próximo artigo, mas a questão de previdência privada. A previdência privada, ela tem a modalidade fechada e a modalidade aberta. Modalidade aberta é aquela que você contrata em qualquer banco, qualquer seguradora. Modalidade fechada, aquela que ela é para um grupo específico. Então, funcionários de um banco, advogados, médicos, arquitetos. Esse RESP, recurso especial 1545217, ele fala exatamente da previdência fechada. Nesse caso, o que aconteceu? O autor, ele começou a receber o benefício, e quando você recebe o benefício ele já entra na incomunicabilidade, só que o ex-empregador, ele retirou o patrocínio, e aí ele optou por fazer o resgate da reserva, e aí foi
a questão judicializada, se essa antecipação, esse resgate total, ele seria ou não partilhável. E o entendimento foi, embora você tenha feito o resgate antecipado, ele não perdeu a característica previdenciária, aquela característica personalíssima de ser uma reserva para você usar ao longo da vida. Portanto, nesta situação, ele permaneceu incomunicável. Diferente da questão de FGTS, de benefícios em atrasos previdenciários, de ações trabalhistas, que eu não vou avançar, isso é tema da nossa próxima apresentação, tá bom? Então, esses são os 7 incisos. Por que que é importante a gente sempre entender e sempre estudar e aplicar e oferecer essas explicações para os nossos clientes? Porque o cliente, ele tem que escolher o regime conscientemente. Então, ele quer fazer essa divisão e, de repente, dividir um FGTS, de repente, dividir algo que ele comprou depois do casamento, é essa a intenção dele? Então, ele conscientemente vai escolher o regime da comunhão. Não é essa a intenção, e nós, como advogados, vamos fazer o quê? Vamos explicar e ofertar, de repente, um planejamento tributário, um planejamento sucessório, um planejamento para que se adeque ao que ele pensa, ao que ele busca dentro da vida familiar que ele quer formar. Então, ele entra dentro de um regime conscientemente, tá? Então, era isso, assim, muito rapidamente, para dar tempo de todos falarem. Eu agradeço e devolvo a palavra ao doutor Nelson. Obrigado, doutora Luciana. Bom, o importante, né, de olhar o que comunica e não comunica no regime da comunhão parcial de bens, dos regimes todos, é a questão do efeito que é a partilha de bens, né? E o mais importante aí, nós vimos que não vão se comunicar esses bens aí, mas o mais importante mesmo é comprovar, né? Você precisa comprovar essa situação. Igual, por exemplo, a subrogação, que dá mais problema num litígio, né? Como a doutora Luciana mencionou o exemplo, tem uma casa de 100 mil e vem desta casa, tem uma casa antes do casamento que vale 100 mil reais, e, durante o casamento, vende este imóvel na constância e compra um outro na constância. Né? Os bens adquiridos na constância comunicam. Não, esse daqui foi uma subrogação, porque ele comprou esse imóvel na constância com dinheiro da venda do imóvel adquirido antes do casamento. Então, isso é uma subrogação. Mas, para isso, precisa comprovar, né? Fazer essa comprovação de que realmente esse imóvel era de antes, esse dinheiro utilizado para comprar um novo imóvel foi com o dinheiro da venda do imóvel adquirido antes. Tá? Agora, se houver a diferença, vai comunicar a diferença. E também, importante que eu sempre gosto de dar esta dica aí para vocês, é a parte do E, né? Aquela que o escrevente, às vezes, né? Quando vai outorgar a escritura pública de compra e venda, ele coloca os compradores, como, por exemplo, o marido vai comprar um imóvel e ele qualifica o marido e sua esposa, Então, se o marido quer comprovar a subrogação, que ele vendeu um imóvel anterior e comprou um na constância, mas colocou o E, sua esposa, o E é aditivo. Portanto, os dois compraram e aí vai se comunicar. Ambos compraram, os dois compraram, portanto, vai se comunicar. Então, certo, se o marido realmente não quer que comunique com a esposa, porque o imóvel que ele vendeu era anterior ao casamento para comprar um na constância, ele deve constar que ele que comprou e a qualificação, casado com, né? Casado com. Aí sim, tá? Aí sim seria um meio aí de evitar, né, esse problema de comunicação, porque eu já vi muitos casos práticos ocorrendo essa situação, né? Bom, E pode, inclusive, responsabilizar o advogado nessa situação, não é, professor? Assim... Se ele assessorou essa escritura... Sim, se o advogado foi contratado para assessorar, o advogado tem que olhar e observar essa situação, né, na hora que está comprando o E. Principalmente na separação total. Imagina a separação total de bens, ó. O casal é casado na separação total. A mulher está comprando em nome dela. E o escrevente coloca e sua esposa, e os dois estão comprando, entendeu? Então, é casado com. O casado com e é muito diferente, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Então, realmente, se o advogado vai assessorar, tem que tomar cuidado com isso. Olhar principalmente essa parte, sim, aí, tá? Isso, aí colocou. Fulano é casado com fulano, isso. Sem adicionar o e. Bom, muita gente entrou aqui, ó. Tô vendo aqui a Camila Santos, Liane também entrou.
Tiago Souza. O Tiago Souza falou que não entendeu, acho que o probleminha lá, viu? Depois a gente lê de novo, tá? A gente vai ler de novo depois aí. Marcelo da Silva, boa noite também. Lisdete, Rita entrou também aqui. Rita de Cássia, né? Nossa colega do grupo. Sandra Beverino. Valentim Contato, nosso colega também do grupo, entrou agora também. Amanda Emerick, que comentou essa situação que é o fulano casado com e não colocar o E, tá? É claro, né, que se você quer que comunique, aí coloca o E, né? Tá comprando os dois, tá? Aí é outra situação. Mas, olha, pessoal, gostaria que vocês curtissem aí o nosso vídeo, se estão gostando, né, da nossa apresentação. E também que compartilhasse esse nosso vídeo posteriormente, né, para mais colegas, atingir mais colegas, que informação nunca é demais. Acho que é muito importante esse trabalho que a gente tem feito, né, principalmente com os colegas que estão aqui apresentando, viu? Então, todos estão fazendo assim de forma gratuita, a gente coloca de forma gratuita aqui também no canal, para vocês terem informações. Isso que é importante, tá? Mas sempre consulte um advogado, né? Então, aqui a maioria são advogados que estão assistindo, porque o canal praticamente é para colegas advogados. Mas, se não for advogado e precisar, é necessário contratar um advogado de sua confiança, sempre de sua confiança, tá? A Carla de Paula também entrou agora, que é a nossa colega que vai apresentar a semana que vem, né? Nós vamos ter a semana que vem um outro seminário, uma outra aula, né? Na verdade, outro curso, que é um tema bem interessante, bem bacana, né? De parentalidade, é um tema muito super novo, né? E moderno, que a gente vai publicar aí amanhã, mais ou menos, quinta-feira. Vou cobrar aqui ao vivo a Carla, né? Para mandar a foto dela e também da colega e os nomes completos para a gente fazer aí a thumb para poder divulgar, fazer essa divulgação, tá? Vamos ver aqui, até a Ruth Vieira, vamos dar uma paradinha rapidinho, ó. Ruth Vieira Botelho Ulloa, gostaria de saber se dinheiro de seguro comunica, né? Olha, de seguro a gente não tem muito julgado nesse sentido, entendeu? É assim, o seguro, ele é um benefício, o seguro, ele ocorre, vai ser pago quando houver a morte, né? E aí o beneficiário recebe. Agora, eu sei que a Sheila está dizendo, tem seguro de vida hoje, que você vai pagando o seguro e se não morrer, você resgata esse valor aí, tá? Então vai depender. Seguro não tem nenhum julgado ainda, viu? Mas, por exemplo, VGBL, PGBL, né? Previdência Privada e até o VGBL, esse tem comunicado, tá? Tem comunicado. Então, por exemplo, a mulher fez um VGBL, a mulher fez um PGBL, né? E depois de 10 anos durante o casamento, ela resolveu separar, divorciar. O marido tem direito? Teria direito, sim, se é o regime da comunhão parcial de bens, a metade desse VGBL ou PGBL. Pô, mas é uma previdência. Não, mas a jurisprudência já tem julgado, sim, as questões de PGBL e tem súmula, tem enunciado, né, dos juízes do estado de São Paulo, inclusive, tá? Mas tem muitos julgados do STJ com referência ao PGBL e também VGBL, tá? Mas seguro ainda não tem nenhum nesse sentido, tá? Vamos lá, né? Vamos então, continuando aqui, doutora Luciana, obrigado mais uma vez. Vamos prosseguir, ver quem é o próximo. É a doutora Ana Brocanello, isso. A doutora Ana Brocanello, que é advogada, pós-graduada em Direito de Família e Exceções, tá? O tema aqui dela é bens que se comunicam no regime da comunhão parcial de bens, principalmente, né, o artigo 1660, especificamente o artigo 1660 do Código Civil. Doutora Ana, então, está com a palavra. Boa noite a todos. Nós vamos falar a respeito especificamente do artigo 1660 do nosso Código Civil. Eu vou pedir a liberdade só para ir lendo, ok? Para a gente falar um pouquinho a respeito disso e depois eu vou trazer alguns temas polêmicos, ok? Eu vou olhar para o lado só porque eu estou falando pelo celular e está muito pequenininho aqui, então vou fazer aqui para o lado. Então, é assim, no inciso primeiro, os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que em nome de um só dos cônjuges. Essa é uma das grandes dúvidas que nós, advogados, recebemos, né? Sempre, mas ela não trabalha, ele não trabalhou, o dinheiro é meu, eu que trabalhei, eu que ganhei, não importa. Se o bem estiver no nome de um só, pelo regime de casamento, se comunicarão desde que a título oneroso.
Inciso 2º, né, os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem o concurso de trabalho ou despesa anterior. O que é esse fato eventual? São os prêmios de loteria, os prêmios de reality show, que é mais ou menos o caso do que nós trouxemos no nosso probleminha. Então, esses que não têm, é aquele dinheiro que simplesmente surge do nada, não vale aquela herança deixada pela tia que a gente conhece lá dos filmes, essa é herança. Então, essas tem que, provavelmente será incomunicável. Mas no caso aqui, é aquele dinheiro que apareceu do nada, mas que não teve trabalho ou despesa anterior. Os bens adquiridos por doação, herança ou legado, então neste caso é o que eu estou falando, aquela herança deixada pela tia, é considerada herança, em favor de ambos os cônjuges. As benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge. E nisso a gente também vai trazer aqui, naqueles casos polêmicos, alguma questão da edificação em terreno alheio. E os frutos dos bens comuns ou dos particulares de cada um, percebidos na constância do casamento ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão. Aqui, eu acho que seria, né, em todos os incisos, o mais polêmico. Por quê? É justamente a partir dele, né, que vem a questão que nós falaremos daqui para frente, de alguns dos temas, FGTS, nós falaremos também do caso de previdência privada e casos até mesmo de edificação. Por quê? Porque eles tudo vai depender, por exemplo, na questão do FGTS ou até mesmo da previdência, que são ou mesmo de verbas rescisórias, que eles estão pendentes no tempo de cessar a comunhão. Então, não é que porque a gente vai discutir isso aqui na questão da sessão da trabalhista, não é porque ainda não houve uma sentença, mas o processo estando em curso, caberá esta partilha. Por favor, Lu, pode colocar no da frente? Então, nós temos aqui o FGTS, que seria... O que fala? A gente entende que FGTS seria exatamente aquela situação, mas é fruto do trabalho. Mas nós temos o STJ, já decidiu a respeito de vários julgados, de que no regime da comunhão parcial de bens, o FGTS vai ser, sim, partilhável, tá? Porém, ele tem alguma questão. Ele vai ser partilhável o quê? Você tem lá um FGTS de 15 anos depositado. Nunca utilizou para apartamento, nunca utilizou para nenhum outro tipo de resgate que ele tem. O FGTS é resgatável em algumas situações particulares, não é todas as vezes que a gente pode resgatar, fazer este levantamento. Então, nós temos algumas situações chaves que a legislação fala deste levantamento. Então, nós temos lá 15 anos de depósito de FGTS, dos quais 6, 7, 8 anos foram feitos recolhimentos, né, frutos daquele trabalho ao longo daquela comunhão parcial de bens. Esse período feito do casamento, desses depósitos, eles sim serão comunicáveis. Então, seria meio como a questão da subrogação, a gente vai tirar o período anterior, ou até mesmo como nas questões dos bens financiados, nós tiramos aquele período de antes do casamento, aquelas parcelas, aquele valor depositado, mesmo os frutos, o rendimento desse FGTS feito naquele período do casamento, ele vai ser partilhável. Porém, ele não será partilhável naquele momento do divórcio, porque, como eu já disse, ele tem regras para o levantamento. O que nós teremos como advogado fazer é pedir que seja emitido um ofício à Caixa Econômica Federal, que é o órgão que vai deter esse depósito, pedir para que seja feita a reserva daquele X valor. Então, vai ser feito um valor fixo, e aquele valor vai ser feito com rendimento, com juros, né? Então, a gente vai ter que pedir para que o juiz, primeiro, se a gente não tem o conhecimento do valor que está depositado na conta, por exemplo, num litigioso, nós não sabemos exatamente quanto que tem, isso é uma questão particular, a gente não tem acesso a essa informação, nós vamos ter que, primeiro, pedir ao juiz que oficie a Caixa Econômica Federal para juntar o extrato, verificar o valor, após ele entrar na partilha de bens lá no cumprimento de sentença, o juiz, né, do divórcio vai dizer cabe 50%, e depois lá na partilha nós temos que fazer um ofício dizendo, olha, tem que ser feita uma reserva. E quando
aquele trabalhador, né, que tem aquela reserva feita na sua conta, for fazer este levantamento, já vai ser depositado aquela outra parte, a parte que cabe da partilha. Combinado? Então, ela é feita, assim, uma divisão, e essa proporção deverá ser especificada perante um ofício lá para a Caixa Econômica sobre isto, ok? Próximo. Então, ele vem dizendo, né, que se você casou sobre o regime da comunhão parcial ou universal, o saldo, sim, ele é dividido, e se esse FGTS também foi utilizado para efeitos de compra de imóvel, ele também será partilhado. Então, supondo, eu coloquei lá 20 mil reais a respeito do meu FGTS para compra do meu imóvel. E aí, dos quais 10 mil, por exemplo, era de período anterior. Esses 10 mil a gente vai fazer a reserva, a subrogação desse valor, mas os 10 posteriores ao casamento, no levantamento para a compra do imóvel, ele também será partilhado, ok? Lu, pode pular, por favor. Então, é exatamente isso que eu acabei de falar, que ela deve ser informada pelo ex-cônjuge e no direito. Pode pular, Lu, por favor. E agora também tem as questões, né, o FGTS também vem ali meio que colocado de verbas rescisórias e as trabalhistas. Então, se elas entram ou não entram, tudo dependerá não só do regime, mas também da seguinte situação. Hoje nós também temos alguns julgados dizendo do seguinte, que as verbas de natureza salarial, elas não serão partilhadas, elas serão somente partilhadas as verbas de naturezas indenizatórias, certo? Então, o que acontece? No caso, elas começam, mesmo que eu tenha ali uma questão trabalhista, como eu disse antes, um processo em andamento, né? Aquela pessoa foi lá, entrou, vai ser reservado parte por causa que a causa se deu durante o período, e mesmo que tenha cessado a separação de fato, ou mesmo até o divórcio tenha cessado, aquela ação mesmo estando pendente, na sentença, mesmo que posterior, a pessoa também, o cônjuge ou o companheiro, terá direito aí à partilha dessas verbas, ok? Então, eu falei ao contrário, quero pedir desculpa. Então, as de ordem salarial são, e as de indenizatória não devem entrar. Elas são exclusividade, sempre a indenizatória de exclusividade do trabalhador. Lu, pode pular. Sobre a previdência privada, tanto a doutora Luciana quanto o professor falou, né, a respeito disso, alguns grandes julgados, inclusive pelos ministros do STJ, dizendo o seguinte, que as fechadas, VGBL, quando elas são restritivas aos empregados ou servidores de uma única entidade, né, elas não serão, e elas são consideradas complementares à previdência oficial, neste caso, elas não serão comunicáveis. Então, aquelas advindas da força do trabalho, que é aquela previdência feita, né, com cunho realmente previdenciário, aquela que vai ser como aposentadoria de ordem e natureza, não só como indenização, como de uma parte salarial, a fim de complementar a sua aposentadoria, feita através, às vezes, de categoria, de classe, essas não serão comunicáveis. Já as entidades abertas, porque elas têm fins lucrativos, que é o caso dos grandes bancos, você vai lá, compra uma previdência, mesmo que você coloque 10, 15, 20 anos ali, aquela situação para você recolher, mesmo que ela tenha as regras próprias de levantamento, ou mesmo algumas situações, como elas são passíveis de serem resgatadas a qualquer momento, elas têm um cunho de aplicação. Isto é o que diz o nosso tribunal, né, o Superior Tribunal de Justiça, como elas têm um cunho de, por causa desse resgate mais fácil, elas vão ser como um tipo de aplicação financeira qualquer, e neste caso vai ser partilhados, assim como o saldo de poupança e até mesmo de conta corrente. Lu, pode pular para o próximo. Outro caso bem questão que todo mundo diz, e ali também entra nas questões, eu acho que mais do inciso 4º, em questão aos frutos, né, dos particulares,
que é quando você faz o quê? Edificação em terreno alheio, na construção da casa da sogra, né? E aí, o que acontece? Você vai, é o que a gente fala, plantar semente boa em terreno ruim. O que vai acontecer? Neste caso, é uma das grandes questões também que clientes colocam. Ah, mas eu construí, estava o terreno vazio, a gente subiu todas as paredes, a gente construiu, fez piscina, fez churrasqueira, fez uma série de coisas. Você não terá direito à propriedade, nem você, nem o seu cônjuge, tampouco terá direito à propriedade. Afinal de contas, o terreno é alheio, pode ser dos seus pais, dos pais dele. Então, o que acontecerá neste caso? Você terá direito aos frutos, né, aos benefícios as benfeitorias realizadas dentro daquele terreno. Então, eu fui lá construir uma casa de 10, de 100, de 200, de 1 milhão, não importa. O que eu vou ter direito é simplesmente ao que eu investi, ao direito do ressarcimento, e neste caso não caberia simplesmente colocar direito a benfeitorias realizadas em terreno de tal a ser discutido em ação futura. E, neste caso, a ação futura tem que ser em face ao sogro e à sogra ou aos seus pais, em ação civil, e não será discutida, neste caso, dentro do divórcio. Ok? Então, era o que eu tinha para trazer para vocês hoje, e depois a gente explica aí o problema. Se vocês quiserem, só vou trazer novamente, porque o Tiago disse que não havia entendido. É simplesmente um problema, vou explicar por cima e deixo a questão para vocês resolverem, que são duas pessoas que conviviam publicamente, tinham ali um relacionamento público duradouro, devido a um reality show, eles são a traição de um deles, o outro sai a público dizendo que está separado por causa dessa traição. A cabo de 2 semanas, há o ganho, né, desse reality show por aquele que está ingressado, e a pergunta é se o outro cônjuge terá ou não direito, né, se o outro companheiro terá ou não direito à meiação, e se a pessoa, se quem estava dentro da casa que não está sabendo dessa separação, precisaria saber deste fato para que cessasse esse direito ou não a respeito da partilha de bens. É o que eu tinha para falar hoje. Torno ao professor Nelson. Obrigado, Ana. Vamos lá. Deixa eu só mostrar aqui rapidinho. Tem muitas perguntas aqui. Deixa eu entrar aqui. Ó. A Carla de Paula, acho que logo que eu parei de falar, ela acabou mandando aqui uma mensagem. O produto do bem particular que foi vendido e está aplicado em CDB. Não, se foi de particular, né? Ou seja, você recebeu de herança, ou foi doação, você pegou esse dinheiro e colocou dentro do CDB durante o casamento, mas se você comprovar que houve a subrogação, não, né? Aí também não. Mas os frutos, sim, né, professor? Mas o rendimento deste dinheiro, sim. Sim. Então, você tem 100 mil, aplicou 100 mil, no final do casamento, tendo 20 de rendimento, sobre esse 20 é os 100 mil. É a mesma coisa da subrogação de quando você compra um bem maior. Você só tem que tomar cuidado com os frutos, juros e frutos, né? Os juros e frutos vão se comunicar dos bens particulares, tá? Mas o principal não. Agora, só tem que tomar cuidado com a questão dos bens, do imóvel, né? Um imóvel que você tem adquirido antes, e tem pessoas que falam assim, mas o imóvel valia 100 mil, mas agora vale 500, que eu casei com ele, durante o casamento valorizou para 500 mil, então eu tenho direito a essa valorização? Não, o imóvel é um bem de raiz, tá? Então, não é juros e frutos, tá? É um bem de raiz, aquele imóvel é o mesmo imóvel, tá? Agora, se vier benfeitorias, acessões, é outra situação, é que ele vai comunicar depois. Mas o imóvel é um bem de raiz, se é aquele imóvel que era 100 mil e hoje ele vale 500, ele é o mesmo imóvel, tá? Então, não vai ter a divisão, não. Aqui, deixa eu ver o que mais. A Débora Requeijo, caso na sucessão, a companheira do falecido colaborou para o pagamento financiamento. Poderá comunicar? Sim, né? Se ela colaborou para o pagamento do financiamento, sim. Né? Por exemplo, se ocorreu aí o casamento, o namorado comprou um imóvel parcelado, financiado, e casou, pagou 20 parcelas, e faltava mais 80, e pagou os 80 durante o casamento. Os 80 durante o casamento vai se comunicar, tá? É sempre de forma proporcional aí. Ruth Vieira, no caso concreto, a pessoa recebeu segurado, aquele caso seguro. A pessoa recebeu seguro do seu pai,
e ela é casada hoje com meu parcial. Muito obrigado pela explicação. Nesse caso não vai comunicar, porque ela já recebeu o seguro do pai dela. Tá? O pai dela deixou para ela um seguro e ela recebeu durante o casamento. É dela, tá? É dela, isso aí não vai comunicar. Vamos ver mais uma aqui. O Tiago, se vocês quiserem responder, vocês podem responder também, tá? Tiago Souza, professor, uma dúvida: é válido o reconhecimento e a dissolução da união estável com partilha de bens feito apenas por contrato particular entre as partes? Olha só, hein? E agora, hein? Vale ou não vale, hein? Contrato particular, hein? Professor, deixa eu só antes disso, só colocar a respeito do seguro. O seguro vai entrar, assim como a questão da previdência. Ele segue, tanto para efeito sucessório, quanto para efeito de partilha de bens do divórcio, ele obedece regras próprias. Se é um seguro passível de resgate, ele entra com uma aplicação, como a questão do VGBL. Ele entra, do VGBL, desculpa. Ele entra como, se ele for resgatável, se esse dinheiro for possível resgatar, e ele resgatou durante o casamento, esse dinheiro vai ser comunicável. Agora, se for simplesmente seguro de vida que ainda não foi, não, né? Não, mas não foi isso, não. Não foi, a pergunta foi assim: ela é casada no regime da comunhão parcial de bens com o marido. E o pai dela deixou um seguro para ela. O pai dela morreu e ela recebeu o seguro na constância do casamento, entendeu? Aí não se comunica. Mas a pergunta anterior, eu acho que eles tinham perguntado, acho que do prêmio, não era do seguro? Sim, aí foi aquela explicação, realmente. Quer ver? Cadê outra? Então, e agora? Bom, é um contrato particular, né? Eu entendo o seguinte: o particular, ele vale entre as partes para fazer valer posteriormente, caso necessário, fazer valer judicialmente. Mas deve ser seguido, né, as regras, tanto da separação e do divórcio, como da união estável, judicial e extrajudicial, das dissoluções da sociedade conjugal judicial e extrajudicial. Então, para ter efeito erga omnes e ter validade com efeito de registro, então não adianta nós fazer uma partilha de bens de forma particular, que você não vai registrar, você não vai conseguir registrar no cartório de imóveis, né, por exemplo, e nem fazer valer perante terceiro, transferir para o nome da pessoa nos órgãos competentes, não vai conseguir fazer isso, tá? Portanto, é importante sim fazer de forma judicial ou extrajudicial. Se couber o extrajudicial, pode fazer no cartório também, mas particular, eu entendo que é válido entre as partes, se que ela quiser posteriormente comprovar e valer essa situação judicialmente, mas não vai conseguir fazer as transferências posteriormente, tá? Se alguém quiser falar alguma coisa, ou só é válido mediante homologação, tá? No cartório ou em cartório, isso eu já falei. A Roberta está aqui conosco, também a Roberta Moreira. Geralda... Oi. Daquele tema mesmo, e também precisa ter o acompanhamento por um advogado. Não adianta eles fazerem também um contrato particular entre eles, é obrigatório, né? Ter um advogado para poder direcionar de forma correta, para poder posteriormente ter registro isso. Mas de forma particular não vai conseguir o registro, entendeu? Não vai. Tem que ser no de forma não vai. Ou vai ou ser extrajudicial, no cartório de notas, né? Ou judicial. Uhum. Ou judicial. Com advogado. Isso. Geralda, gostaria de saber: divórcio litigioso. Já veio na certidão a partilha de bens. Tem uma dúvida: tem que fazer o formal de partilha aqui de bens? Não entendi aqui, viu? Assim, se tem para fazer valer a partilha, né, de bens, se for divórcio, separação, tem que extrair a carta de sentença, tá? Uma carta de sentença para fazer valer nos registros, tá? Para fazer as devidas anotações, transferências, tá? O formal de partilha, nós utilizamos esse termo normalmente para inventário, tá? Normalmente inventário, mas dá para entender aí que seria uma carta de sentença, tá? Provavelmente tem que pedir judicialmente, tá? Ou o juiz autoriza a fazer extrajudicialmente também, que hoje a maioria das sentenças, né, quando faz judicial, eles também já estão autorizando a fazer o formal de partilha, o carta de sentença extrajudicial no cartório, tá? O cara falou aqui de novo. Agora o Thiago falou que entendeu, tá, Ana? Eu entendi agora. O Thiago entendeu? Entendeu o probleminha agora. Vamos lá.
Vamos começar, porque se a gente ficar respondendo aqui não vai dar tempo. Já está 1h14 que nós estamos. Vamos prosseguir com a doutora Luísa. Doutora Luísa, que é advogada, Luísa Correia, né? Advogada, conciliadora, mediadora e facilitadora, graduada em Letras, Pedagogia e Direito, mestre em Literatura Portuguesa, pós-graduada na área Civil, Família e Sucessões e Criminal também. Presidente da Comissão de Direito de Família da OAB de São Paulo, subseção Barueri. O tema dela é bens que não se comunicam no regime da comunhão universal de bens, né? Porque a comunhão universal de bens, a regra comunica tudo, né? Mas tem exceções, sim, que é o artigo 1668 do Código Civil. Vamos lá, então. Doutora Luísa, a palavra. Boa noite, pessoal. É engraçado, né? Porque é um regime que hoje não está mais em uso, na realidade, ele é um regime em desuso, porque é exatamente o que o doutor Nelson falou, é um regime que você comunica absolutamente tudo, inclusive o que você recebe na constância desta união, da comunicação, da comunhão universal. Ninguém casa pensando em separar, com certeza, não se preocupa em discutir enquanto a gente está bem aí, fazer uma discussão clara de como é que será esse regime de bens, como é que será a separação em relação ao patrimônio comum que é formado durante essa união. E depois a gente cai naquela situação de ter que resolver os meus bens e os seus bens, que no âmbito jurídico a gente diz que a gente vai resolver exatamente o que se comunica e o que não se comunica. O artigo 1668, ele fala exatamente sobre os bens que serão excluídos na comunhão universal. O primeiro inciso diz sobre a incomunicabilidade ou a subrogação dos bens. Bom, a doutora Luciana trouxe o que é cláusula de incomunicabilidade e o que é subrogação. São formas expressas, né, escritas, que a gente coloca exatamente quando a gente fala na doação ou nos direitos. A gente determina qual será o bem que vai ter esta cláusula e que, na hora da doação ou da herança, irá se comunicar ou não ao outro cônjuge. Então, a regra é que tudo se comunica, com a exceção dos bens que serão recebidos por aquele cônjuge com a cláusula de incomunicabilidade ou de subrogação. De forma prática, na eventualidade de uma separação ou divórcio sob o regime da comunhão total de bens, os bens recebidos com a cláusula de incomunicabilidade não comporão a partilha. Então, por isso a importância dessa cláusula, os bens que são adquiridos através da doação. Os bens enumerados com esta cláusula de incomunicabilidade não se estende aos frutos que vão ser percebidos ou que vençam durante o casamento. A gente também já falou sobre isso, e o artigo 1669 também do Código Civil, tá? A cláusula de incomunicabilidade, ela é realizada para fins de exclusão do regime de casamento, na comunhão de bens, e também veda em qualquer outro regime, no regime dos aquestos, devendo sempre ser justificada em outros regimes, quando inserida no testamento, conforme o artigo 1848. E uma coisa muito importante é que a cláusula de incomunicabilidade, ela não gera inviolabilidade do bem, ou seja, o artigo 499 do Código Civil, ele prevê e autoriza que um dos cônjuges possa comercializar esse bem ao outro, esse bem que foi excluído na comunhão. Você pode passar o slide? Os bens gravados de fideicomisso e o direito do herdeiro fideicomissário, antes de realizada a condição suspensiva. O Código Civil, ele inovou com isso e fez uma substituição aí de fideicomisso
só é permissível, neste momento, em favor daqueles não concebidos no tempo da morte do testador. O fideicomício, ele vem do latim, e é uma forma de substituição testamentária. Não é uma coisa utilizada nos dias de hoje, tá? Mas o fideicomente, ele dispõe do bem da sua herança por ocasião da morte, transmite aos seus herdeiros ou legatários, a certo tempo ou sob certa condição, tá? Lembrando que o fideicomissário é uma pessoa ainda não existente no momento da abertura da sucessão, o que limita sobremaneira a sua aplicação na prática. É praticamente inexistente isso hoje, tá? Lu? No terceiro inciso, a gente tem as dívidas anteriores ao casamento, salvo se provierem de despesas com seus aprestos ou reverterem em proveito comum. O que são aprestos, gente? Aprestos são aquelas dívidas feitas ou bens adquiridos para a preparação do casamento. Então, se as dívidas se reverterem em proveito comum, contraídas anterior ao casamento, para compra de casa, para compra de enxoval, festa de casamento, ou qualquer outra dívida que interessar a ambos, essas dívidas serão comunicáveis. No inciso 4, a gente tem as doações antinupciais feitas por um dos cônjuges ao outro com a cláusula de incomunicabilidade. E nós falamos aí da cláusula de incomunicabilidade, a Lu trouxe a súmula 251, trouxe 2 RESPs super importantes, então, assim, funciona também da incomunicabilidade do regime da comunhão universal. O que a gente tem que falar nesse inciso é que é estranho, mas é possível fazer doações de um cônjuge ao outro durante o casamento. A cláusula de incomunicabilidade, ela garante que o valor recebido não será partilhado em caso de novo casamento ou com terceiros. É por isso que esse inciso traz essa cláusula. Quando a gente coloca essa cláusula de incomunicabilidade num bem transferido por doação ou testamento, ela só produz efeitos enquanto viver o beneficiário. Após a morte desse, extingue-se a cláusula. E, por fim, a gente traz os bens referidos nos incisos 5 a 7 do artigo 1659. E aí a doutora Ana falou bastante desse artigo, né? E a doutora Luciana já. O que é esse artigo? A gente tem no inciso 1º, aqueles bens que cada um possui antes de casar, e que sobrevém, né, na constância do casamento por doação ou sucessão, os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges ou subrogação dos bens particulares, as obrigações anteriores ao casamento, as obrigações provenientes dos atos ilícitos, e aí a gente também já citou o que é que a gente tem lá no ato ilícito e qual é súmula e artigo que rege isso. E a gente tem aí os bens de uso pessoal, os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge, as pensões, os meios, os soldos, os montepios também já foram comentados. É um regime que está em desuso. No último encontro que a gente fez, quem assistiu teve a oportunidade, a gente caminha realmente para o futuro, né, doutor Nelson, para a gente ter o regime aí onde a comunhão seja, o regime seja da separação total, mas a gente precisa ainda falar, porque a gente ainda tem casamentos anteriores ao regime da comunhão parcial, que estão sob o regime da comunhão universal. Era o que a gente tinha para hoje, eu espero que tenha acrescentado alguma coisa aí para vocês. Obrigado, doutora Luísa. Deixa eu só ver mais uma pergunta aqui, que foi com referência acho que foi até da Ana, sobre a questão do fundo de garantia. A multa do FGTS estaria na partilha
ou não? Acho que é o caso da Ana, né? Então, no caso, as indenizatórias não entram, então é só sobre o valor depositado mês a mês, então seria o principal e não sobre a multa, exceto, né, no caso de levantamento por aposentadoria, que não cabe multa, aí faria inteiro, mas se não, a multa não cabe porque ela é indenizatória, então verbas indenizatórias tanto nas reclamações trabalhistas quanto na FGTS não entram. Isso. Cadê outro? Cadê? Não, aqui a geral está dizendo, mas aí ela tem um caso muito concreto, aí não dá para responder, né? Tem que ver o caso, que ela falou com a advogada, já que tem que ver com o advogado dela mesmo, né? Não tem muito jeito aqui. A Ruth, outra dúvida, todos os aparelhos usados no ofício, esse aí acho que é seu também, né, Ana? Ou é da Luciana? Outra dúvida, todos os aparelhos usados no ofício deve ser no trabalho, né? São divididos ou não? Tem muito advogado falando que divide. É Luciana. É Luciana, né? Mas eu já adianto que não. Quer falar, Luciana, não? Desculpa, fiquei falando e não tirei do mudo. O que pertence ao meu trabalho, que é os do meu trabalho, é bem de uso pessoal, então eu não compartilho. Então, por exemplo, eu sou advogada, eu preciso de um computador. Este computador eu uso para trabalhar. Ainda que eu tenha comprado um computador de última geração, ele é um computador para o meu trabalho, então eu não vou partilhar. Bom, espero que tenha sanado a sua pergunta, se não pode mandar novamente. Essa é uma pergunta bacana aqui, que foi, eu acho que até quem é a Kailine que fala do procedimento, ó. O Felipe Galo, possível fazer um processo de divórcio e partilha de bens sem tocar nas questões dos filhos? Se tiver filhos menores, né? Filhos menores aqui, no caso. Se for filhos maiores, não tem problema algum, mas filhos menores. Eu acho que aqui nesse caso aqui, se for consensual, não tem como, né? Consensual tem que colocar guarda, visitas, regulamentação de visitas, pensão alimentícia dos filhos, tudo isso. Se for litigioso, é possível. Você vai entrar com o divórcio pedindo a partilha de bens de forma litigiosa, né? Mas o consensual não tem como fazer, tendo filhos menores, deixar de fora a guarda, a regulamentação de visita e pensão alimentícia. Legal, Ezequias está aqui, elogiando aqui o pessoal todo, ó, esse é o meu time. A Regina também lemos, parabéns a todos, ó, boa noite, ótima explanação. Vamos lá, então, vamos continuar com a doutora agora, Vanderlene, né? É a última, né? Falar, né? Doutora Vanderlene Leite de Souza Vitorino, advogada pós-graduada em Direito de Família e Sucessões, membro efetivo da Comissão Especial da Advocacia de Família e Sucessões da UAB de São Paulo. O tema dela é regime da participação final dos aquestos, que especificamente é o artigo 1674 do Código Civil. Olá, doutora Vanderlene. Boa noite a todos, muito obrigada pela presença aí online, né, de todo mundo, e mais uma vez, obrigada por estar aqui com esses colegas, um prazer sempre estar com vocês. Bom, vamos falar da partilha na dissolução das relações afetivas, especificamente no regime da participação final nos aquestos, como a doutora Luciana mencionou, nós falamos numa outra oportunidade sobre cada tipo de regime, e esse é um regime não usual no Brasil, né, não foi um regime muito bem recepcionado, como já foi falado, e só para a gente relembrar, então, o que são os aquestos e onde ele está elencado lá no nosso Código Civil. Então, aquestos é a acumulação ou a adição de algo, e para o Código Civil, esses aquestos é a diferença entre os valores referentes aos patrimônios final e inicial de cada um dos cônjuges. Então, é aquilo que foi incrementado, que foi acrescentado ao patrimônio do casal. Lu, pode passar o próximo. Esse regime, ele se divide em dois momentos, então, durante a constância do casamento, prevalece o regime da separação total, cada cônjuge administra os seus bens, não tem uma exclusividade, e na dissolução, então, passa-se
ao regime da comunhão parcial de bens. Então, na extinção da sociedade conjugal, termina o regime de bens e aí vai iniciar a compensação dos aquestos. Extinguiu a sociedade, termina o regime e inicia-se a compensação dos aquestos. Pode passar, Lu. Então, soma-se os patrimônios próprios de cada cônjuge e desse patrimônio vão ser excluídos os bens que cada cônjuge já possuía ao se casar, os subrogados, que já foi brilhantemente aí explicado pelas colegas, os bens que cada cônjuge obteve por sucessão ou liberalidade, ou seja, por doação, e as dívidas referentes a esses bens. Então, finda-se a sociedade, vai se apurar conforme o que está previsto lá no 1674, e vão ser divididos meio a meio. Importante aqui ressaltar que nesse regime é importante que se faça de forma precisa, no início da convivência conjugal, da relação conjugal, a discriminação dos bens, porque se isso não for feito, se esses bens que já existiam não forem considerados expressamente integrantes do patrimônio inicial, eles vão compor, no final, a meação, tá? Esse regime aqui, ele não dá um acréscimo, né? Ele não aumenta, não iguala o patrimônio, ele iguala só os acréscimos. Então, a gente vai ter aqui no final um exemplo, pode passar, Lu, uma tabelinha onde a gente mostra como é que vai ser feito essa diferença entre os aquestos. Você vê que o valor a pagar e a receber é exatamente o mesmo. Então, quem tinha um patrimônio inicial continua com o seu patrimônio inicial, mas recebe somente a diferença entre esses acréscimos. Então, ele promove uma equiparação de ganhos, mas ele não promove uma igualdade de patrimônios. É um regime que possivelmente caia em desuso, quase ninguém usa esse regime, mas ainda consta lá no nosso código. E já indo aí para o nosso encerramento, é certo, como a doutora Luísa mencionou, que ninguém casa pensando em separação, mas também é certo que as relações conjugais não começam com uma discussão clara e precisa sobre o patrimônio, né? No início do relacionamento, tudo são flores, e falar de divisão de bens no início de um relacionamento parece que é assim, você não me ama, você só está pensando em patrimônio, né? Não existe o amor recíproco, ele só está pensando no meu patrimônio. E quem nunca ouviu aquela famosa frase, quando casa é meu bem, quando se separa são meus bens, ou ainda, só se conhece, né, o cônjuge, lá no divórcio você vai conhecer o seu cônjuge. Então, o que é importante a gente trazer aí? Que a extinção da sociedade, ela se torna difícil, né, quando as pessoas não resolvem essa parte patrimonial, e a gente quer trazer essa reflexão para a importância de uma escolha consciente do regime de bens, né, que as pessoas às vezes se casam ali naquela empolgação, no ápice da paixão, e deixam de pensar nisso, ou até num planejamento patrimonial, né? É bem importante para que no final na extinção dessa sociedade conjugal, tudo fique mais simples e mais fácil e menos estressante, como a gente vê aí no dia a dia no judiciário, enfim, de formas que as pessoas acabam não se entendendo e arrastando, às vezes por décadas, uma partilha de bens. Muito obrigada. Obrigado, era isso que eu queria pontuar. Obrigado, doutora Vanderlene. Vamos
Eu vou só falar rapidamente, porque a questão da participação final dos acordos também é um regime que caiu em desuso, né? Ele entrou no Código Civil de 2002, mas já caiu em desuso também, e que nós não vamos falar no regime da separação total, né? Separação total de bens, aquela que é convencional, por pacto antinupcial, não ficou ninguém com esse tema, porque, na verdade, esse regime é um regime simples, né? Porque se você colocou no seu nome é seu, se a sua esposa colocou no nome dela, é dela, né? E se quiser comprar de forma conjunta, compartilhar, é só comprar em nome dos dois, colocar o E. E se quiser ainda fazer de forma diferenciada, né, em porcentagem, não meio a meio, mas sim 60-40, 70-30, é possível colocar no regime da separação total também essa situação, tá? Claro que a gente não entrou nos pactos antinupciais aqui também, mas, salvo engano, já tinha outro, né? Acho que no outro tema, né? No outro seminário, né? Nós falamos um pouquinho, falamos? Os pactos, se não me engano. Sim. Lá nós falamos, Sim, né? nós Então, abordamos um pouco. quem quiser também entrar, temos lá um seminário que falamos nesse assunto também, tá? Bom, foi muito bacana, parabéns, né, para todos aí que estão, que apresentaram, vocês que apresentaram aí a, a, a aula, o curso, né, de partilha de bens. Foi muito produtivo, muitas pessoas aqui juntas, né, ficaram até agora, para também ver, né, a resposta, né, que a doutora Ana Brocanello vai falar aí do probleminha. Nós temos um probleminha para ser resolvido e a resposta vem agora. Deixa a doutora Ana falar, para a gente fazer um encerramento aqui. Já passamos de 1h35 novamente, acho que é quase igual a semana não, né? O outro seminário, né? Foi bem extenso também, mas assim, foi produtivo, né? É produtivo. Tá extenso, mas é produtivo. Vamos lá. Na realidade, como disse as meninas, quando a gente pensou no problema, depende por quem que você está, né? Quem é que está pagando seus honorários. Se você é o advogado de João ou de Maria. Mas a grande questão aqui é pelo prêmio eventual, se fosse em outra situação, na questão das 2 semanas, né? Talvez aí ela não tenha direito, né? Então, isso é uma resposta que para o nosso grupo ficou dividido. Uns dizendo que ela não teria direito porque ela trouxe esta publicidade, ela teria colocado aí o fim através de uma separação de fato, então que esse fato eventual teria ocorrido depois dessa separação de fato, então que não caberia aí a partilha deste bem. E a grande questão, né, que é uma das coisas a ser pensada, se João precisaria ou não estar ciente dessa separação de fato. O nosso grupo chegou à conclusão de que não, de que ele não precisaria, de que ela, ao se tornar esta publicidade, né, e até mesmo, vamos dizer, que ela tivesse entrado até com uma questão de separação mesmo, tivesse entrado com um reconhecimento, uma dissolução de união estável, porque aqui a gente também não traz o problema se eles têm termo, se não tem, se tivesse um termo, poderia ser até mesmo numa questão de um regime diverso, okay? O que a gente tem é uma ideia de que seria uma união estável, mas João, com certeza, não precisaria estar ciente dessa separação de fato, mas ela, ali, aquela data da traição e onde ela sai falando, pelo menos diante de algum fato, traria que, a partir dali, eles não teriam mais um regime de bens feito, e por isso que ela também não teria direito a esta partilha. Não sei se aqui alguém tem uma opinião diferente, se o doutor Nelson tem uma opinião diferente, mas eu acredito que teria aí margem para uma boa briga entre os advogados de João e Maria, diante dessa situação. Ela não saiu de casa, e aí vem aquela questão se precisa, né, na separação de fato, estar sobre o mesmo teto, até mesmo porque se para viver a união estável tem ou não que estar, se para separação de fato, né, da data também teria ou não que estar sobre o mesmo teto. Então, são essas as considerações, mais ou menos. São as comprovações que são complicadas, né? A separação de fato é complicado você comprovar, né? A data, né? Que é difícil comprovar a separação de fato. No caso, que ela falou de forma pública, né? Foi o probleminha aí. Acredito que pode ser que não vá comunicar por causa disso, mas realmente a justiça, o que é importante dizer que a jurisprudência, né? Ela tem se firmado, né? Que os bens não se comunicam a partir já da separação de fato, né, que a gente tinha muita discussão sobre essa situação. Está separado de fato faz 6 meses, mas o bem foi adquirido na constância. Então,
né, tá casado, mas estão separados de fato. Então, ele entra ou não entra? Bom, a jurisprudência tem se firmado realmente que a partir da separação de fato não há mais comunicação no regime da comunhão parcial de bens, e até na comunhão universal, né? Porque a regra é que a comunhão universal comunica tudo, mas se separou de fato, é um grande marco hoje a separação de fato para a não comunicação dos bens, tá? Mas, pessoal, olha, obrigado. O pessoal não falou mais nada aqui, mas só tá dando parabéns, viu, pessoal? Aqui, ó, todos dando parabéns aqui, ó. Carla, Gilson, Osmário, Álvaro, Débora, todos aqui, ó, Geraldo, todos dando parabéns. Cristiane, a Liane também, a Ruth. Puxa, todo mundo muito feliz aqui, viu? Com a apresentação, né? A gente fica mais feliz ainda porque a gente faz isso para realmente o nosso público, né? Para essas pessoas que estão nos assistindo. E eu acho que a gente conseguiu atingir a nossa meta aí de passar as informações, né? E se vocês também puderem passar essas informações para os demais colegas, né? Compartilhando o vídeo, se inscrevendo aí no canal, e a gente vai continuando a fazer. Nós temos na semana que vem mais uma aula, tá? Na semana que vem, aí nós vamos publicar, acho que amanhã, até amanhã, no máximo amanhã, nós publicamos aí o tema e também o horário, tá? O horário e o dia da nossa aula na quarta que vem, tá? Vai ser quarta que vem, mas falta o horário aí, que acho que o horário vai ser pela manhã, vai ser um pouquinho diferente, tá? Olha, pessoal, muito obrigado, viu? A vocês todos, né, que apresentaram aí a aula, o curso, né, de partilha de bens, e a todos os colegas que estão nos assistindo, ficaram assistindo até agora, né? Até agora, tá? E vocês querem falar alguma coisa? Eu quero agradecer a presença de todos, quero agradecer a equipe, a dedicação de todo mundo, e principalmente ao senhor, doutor Nelson, que abre essas portas para nós, emprestando o seu canal, o seu nome, para que a gente divulgue o que nós mais gostamos de fazer, que é a advocacia, que é estudar, que é sempre praticar. Então, obrigado em nome de todos nós. Obrigado a vocês aí. Eu acho que o importante é ajudar e colaborar, né? A gente tem que colaborar com as pessoas que querem, né? Que querem fazer. Quando não quer, a gente não fica forçando, né? Mas quando querem fazer, a gente tem que dar essa oportunidade mesmo e de apresentação, que eu vejo que tem muitas pessoas, né, como vocês, que querem fazer e não têm esta oportunidade, tá? E eu acho que vocês vão crescendo cada vez mais com estas apresentações, né, feitas aí. Né? Obrigado aí mais uma vez. Professor. Oi. Não, só para comentar que, assim, todo o material que a gente prepara, além de muito estudo, é feito com bastante carinho. A gente discute no grupo aí sobre a coordenação da Luciana e depois com o senhor. Então, assim, a gente realmente está pesquisando, não só atualizando os colegas, mas também nos atualizando. Então, esse é o maior bem que a gente deixa, né, professor? É poder aí nos ajudarmos na nossa profissão. Isso, com certeza. Não só, né, colaborar com outras pessoas, mas você mesmo, né? Eu falo que a profissão de professor é importante por causa disso, né? Advogado que é professor, ele está sempre atualizado, né? Ele é obrigado a se atualizar porque ele tem que passar as informações para outros colegas também. Então, é muita responsabilidade, né? Passar alguma coisa que está já ultrapassada ou já está revogada, né? Principalmente legislação. Olha, pessoal, muito obrigado, então, mais uma vez. Só a Luciana que está com host, né? Já te devolvi. Já devolveu? Então tá bom. Já. Só aguardar um pouquinho, né? Nós temos uns 20 segundinhos aí de delay. Eu só vou, então, encerrando aqui a nossa aula, o nosso curso aqui de partilha de bens, agradecendo aí a todos mais uma vez, viu? E isso tudo é para vocês, ao vivo, né? E a semana que vem tem mais, viu, pessoal? Obrigado e até a próxima, hein? Valeu, um abraço!